A Grécia, ela entre o século 8 e 2 a.C., ela lançou as bases do pensamento ocidental. Nesse período surgiram a filosofia, a lógica, a democracia, e foram dados os primeiros passos para a ciência. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente ouve sobre eles até hoje. Eles estabeleceram os princípios do pensamento racional que influenciam a cultura, a ciência e a política, nos dias de hoje também. E nós não rejeitamos todo esse avanço, toda essa contribuição. O próprio apóstolo Paulo, ele utilizou-se de elementos da filosofia para comunicar o Evangelho. Lá em Atos 17, versículo 28, ele cita um dos escritores da época, gregos, quando ele está se comunicando com os gregos ali na Grécia. O doutor Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele utilizou-se de métodos investigativos, que são já métodos científicos, pré-científicos na época, para escrever o seu livro. Então, a questão toda aqui não é rejeitar o conhecimento humano, a questão toda é ligar ele à fonte. E é sobre isso que nós vamos falar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 20 ao 25. Nós vamos encontrar esse texto que diz: onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Paulo aqui não está rejeitando o conhecimento humano, ele está mostrando suas limitações quando separado de Deus. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6, está escrito: pois o Senhor dá sabedoria, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria é sempre Deus. Você pode chamar de sabedoria humana, mas essa sabedoria, ela tem uma fonte, e essa fonte é Deus. Ele que deu ao homem essa capacidade, essa inteligência. E o sistema grego moderno, ele faz essa separação. Ele cria uma falsa dicotomia entre a fé e a razão, entre a fé e os negócios. Para esse sistema, a fé não se mistura com a razão. O sistema grego, ele cria essa separação entre conhecimento técnico e orientação espiritual, como se Deus não fosse o autor de toda inteligência e sabedoria. E, na prática, homens e mulheres de negócio tomam decisões técnicas sem considerar princípios bíblicos. Rejeitam a orientação espiritual em questões profissionais e tratam a fé como algo separado, que não interfere nos negócios. E nós sabemos que muitas pessoas elas têm muitos prejuízos por isso. Porque ao você conhecer a palavra de Deus e você analisar e ver a vida a partir desse prisma, você vai ver que a tua própria sabedoria, o teu próprio conhecimento, eles não são capazes de te revelar coisas que só Deus sabe. A intenção das pessoas com quem você está fazendo negócio, circunstâncias que estão por acontecer e você não sabe. Então essa dicotomia criada pelos gregos, que faz essa separação, ela precisa ser quebrada. E nós precisamos
trabalhar de uma forma diferente. Esse sistema grego ele traz uma autossuficiência intelectual, onde você diz, eu sei o que eu estou fazendo. É isso que o empresário grego moderno faz. Ele desenvolve uma independência e ele atribui o seu sucesso, quando tem, ao seu próprio ego, à sua própria competência, à sua própria experiência. Mas Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Decisões importantes são tomadas sem oração, sem busca por orientação. Eles resistem a admitir que precisam da sabedoria que vem de Deus. E tem um orgulho intelectual que rejeita os conselhos que não são técnicos. Eles também têm uma admiração pela complexidade. Eles veem as coisas complexas como algo superior e as simples demais não servem. É um sistema que considera primitiva a palavra de Deus, considera simples as revelações de Deus. Mas esse texto que a gente acabou de ler diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Isso traz rejeição aos princípios bíblicos por serem simplistas, preferem soluções mais complexas que impressionam, preferem por palavras mais técnicas, jargões, né, mais rebuscados, e desprezam a sabedoria popular ou conselhos de pessoas simples. Mas a Bíblia nos mostra em vários exemplos, quando a sabedoria humana se encontra, ou chocando com a sabedoria de Deus, ou se unindo à sabedoria de Deus, a consequência. Nós vemos a história de Pedro lá em Lucas capítulo 5, onde nós conhecemos ali como pesca milagrosa. Pedro, sendo um pescador experiente, conhecia o mar, os peixes, conhecia os horários ideais para a pesca. Mesmo assim, ele teve contato com a sabedoria de Deus, vinda através de uma palavra de Jesus, e ele falou, por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Lançar as redes, ele sabia fazer. Lançar as redes, tem toda uma técnica para fazer. Eu já tentei uma vez lançar aquelas redes redondas, eu esqueci o nome dela, tarrafa. Aquilo é muito difícil de fazer. Não é fácil, precisa ter técnica. Mas Pedro sabia a técnica de lançar, ele sabia como jogar as redes no mar. Mas ele uniu essa técnica a uma revelação, a uma direção, a uma palavra. E o resultado foi aquilo que a gente chama de pesca milagrosa. E o texto diz que as redes quase se quebraram de tanto peixe, quase se romperam de tanto peixe que eles pescaram naquele dia. Nós vemos a história de Isaac, onde a lógica foi desafiada por causa de uma orientação de Deus. Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, ele chegou numa região e essa região estava passando por uma seca. E Isaac, como qualquer um de nós pensaria, se tivesse essa oportunidade, vamos sair daqui. Isaac pensou, eu vou para o Egito, porque aqui a gente está vivendo essa seca. E por várias vezes o povo foi para o Egito. O próprio pai de Isaac, ele foi para o Egito. E dessa vez Deus falou, não vai, fique aqui. Contrariando a lógica, mas utilizando-se da palavra que Deus deu, ele ficou. E o texto fala que ele plantou no tempo de seca. E o texto fala que ele colheu 100 vezes mais. E o texto continua falando que ele ficou rico, muito rico e riquíssimo. Contrariou toda a lógica. Nós vemos Abraão e Ló, a estratégia versus a generosidade. Ló usou da estratégia. Ele e Abraão entraram o rebanho de ambos cresceu demais, eles já não poderiam caminhar juntos. Então Abraão falou para Ló, Ló, nós precisamos nos separar. E Ló olhou para um lugar verde, onde a terra ela produzia mais. E Ló, olhando pelos olhos humanos, pela inteligência humana, ele falou, eu quero esse lugar, e ele escolheu a melhor parte. Mas Abraão ficou com Deus, e depois que Ló se foi,
Deus falou: Abraão, olha para onde a sua vista pode alcançar, tudo isso aí eu vou te dar. E Ló não sabia que ele estava escolhendo uma coisa ruim para ele e para sua família. E essa é uma escolha que só a técnica não vai te responder. Às vezes nós tomamos decisões que colocam em risco nossas vidas e a vida de nossas famílias. Decisões de negócios, eu estou falando. E essa decisão que Ló tomou foi uma decisão que acabou com a família dele. Ele foi parar, aquele lugar que ele achou lindo demais era Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que lugar é esse. Decisões igual essa são tomadas com relação a sociedades, com relação a investimentos. E isso tudo mostra que é preciso da orientação de Deus. Nós vemos a história de José, onde ele teve uma revelação de Deus e ele aplicou sabedoria administrativa junto com aquilo que Deus tinha revelado. E nós vemos o resultado disso no Egito, em toda a terra na época. Nós vemos a história de Daniel e seus amigos, que eles estudaram nas escolas dos caldeus, mas eles eram pessoas cheias de Deus, cheias da sabedoria divina. E o rei falou que nessa questão de sabedoria e discernimento, eles eram 10 vezes superiores a todos os demais. Então, esses exemplos bíblicos, e tem muitos outros, nos mostram, né, e se for combinar com os exemplos de cada um de nós, vai nos mostrar que essa loucura grega, ela não pode nos acompanhar mais. Nós precisamos aprender com esses princípios que nós vamos trazer aqui, que nós não podemos separar a nossa experiência, a nossa inteligência, a sabedoria que nós conquistamos profissionalmente da revelação, do discernimento de Deus. O primeiro princípio que nós precisamos ter é que nós precisamos integrar e não separar. Você não pode separar a tua fé dos seus negócios, você não pode separar a fé da razão, você precisa integrar. Porque a palavra de Deus diz que lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, Colossenses 2, versículo 3, diz que em Cristo, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como você vai separar a sua vida profissional de quem tem em si mesmo toda a sabedoria e todo o conhecimento? Como que você vai deixar Cristo para o lado de fora dos seus negócios? Dessa forma você vai começar a integrar oração com análise. Você se prepara para tomar decisões orando, e depois você completa fazendo análises técnicas que são importantes. Muitos cristãos também, eles fazem o contrário, eles rejeitam todo o conhecimento, toda a inteligência, toda a experiência, toda a sabedoria, todos os livros de administração, de negócios, e só oram. E eles perecem por causa disso, porque é preciso ter conhecimento técnico. É preciso você integrar a sua fé ao que é técnico, ao que é profissional. Você vai alinhar princípios com estratégias, vai utilizar princípios bíblicos como fundamento, e as estratégias humanas como ferramentas. Você vai usar princípios de Deus para você escolher um sócio, você vai alinhar princípios de Deus para você contrair dívidas, você vai utilizar princípios de Deus para você tomar decisões no dia a dia dos negócios. Decisões que são técnicas, que são profissionais, que são de experiências próprias que você tem. E você vai alinhar a tua fé ao planejamento, confiar em Deus e fazer a sua lição de casa com excelência. Você vai utilizar a revelação de Deus junto com a educação, vai buscar a orientação divina e investir em conhecimento técnico. O segundo princípio é dependência ao invés de independência.
Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A questão não é, esse não se apoie, não significa que você não pode usar seu entendimento. A questão é que você não pode depender dele. Então não se apoie em seu próprio entendimento, ou seja, não dependa só dele. Não dependa só da sua inteligência. Dependa de Deus. É preciso ter humildade intelectual, reconhecer que por mais que você saiba, Deus sabe mais. É preciso buscar orientação, consultar Deus através da oração e palavra em todas as decisões. Não tome decisão antes de orar. Espere um tempo. Se você for colocado debaixo de uma pressão para decidir na hora, tem alguma coisa errada já nessa pressão. Se você não tiver tempo para consultar o dono do seu negócio, que é Deus, antes de tomar uma decisão, então essa decisão já está tomada. Se Deus não pode entrar no processo, se você não pode consultar Ele, essa decisão já está tomada. É preciso reconhecer a fonte, atribuir o sucesso, a bênção de Deus, não apenas a competência pessoal. E ter uma abertura para o sobrenatural. Estar disposto a seguir a orientação divina, mesmo quando contraria a lógica humana. Foi isso que Pedro fez, foi isso que Isaac fez, foi isso que Abraão fez. É isso que você vai fazer. É isso que você deve fazer. O terceiro princípio é simplicidade mais excelência. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para homens. Esse texto fala sobre fazer com excelência, fazer com todo o coração, de você fazer o seu melhor. Então, a questão da simplicidade não tem a ver com falta de qualidade. A questão de simplicidade não tem a ver com falta de excelência. Deus valoriza a simplicidade, mas Ele também valoriza muito a excelência, a qualidade, a competência. Não precisamos escolher entre simplicidade e excelência. São os dois juntos, é simplicidade mais excelência. Os processos precisam ser claros, sistemas simples de entender, mas excelentes na execução. Não precisa ser coisas complexas, porque quem gosta de complexidade são os gregos. Eles criam as coisas mais complexas, mas elas se tornam difíceis de executar. Deus está te chamando para você procurar a simplicidade, mas sem abandonar a excelência. Fazer uma comunicação mais acessível, usar uma linguagem clara, sem abrir mão da precisão técnica. Você não precisa usar jargões profissionais. Você vai em São Paulo, você vai em grandes cidades, você conversa com alguns executivos, eles têm um linguajar que, se você não souber o inglês, você não consegue falar com eles. Eles misturam o inglês com o português, eles falam drivar, eles utilizam cada palavra que eles são conhecidos como os Faria Limers. É incrível. E você precisa estar ali naquele meio para você entender o que eles falam. Mas você não precisa nada disso. Mas para eles isso é bem importante, se comunicar dessa forma. E nós podemos usar uma linguagem mais acessível, mais clara. E precisamos ter soluções mais práticas do que mais complexas. Preferir soluções que funcionam sobre soluções que impressionam. Talvez algumas soluções complexas, elas impressionam. E talvez a vontade do grego é de que as pessoas se impressionem. Mas o que você e eu precisamos é que funcione. Não precisa ser complexo. E precisamos ter uma excelência humilde. Buscar a melhor qualidade possível sem arrogância e sem ostentação. O grego, ele tem uma vontade de impressionar com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Existe por trás uma arrogância e uma ostentação. E o quarto princípio é sabedoria relacional mais competência técnica. A sabedoria de Deus, ela leva em consideração o relacionamento. Tiago capítulo 3, versículo 17, fala: no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura,
Depois ela é pacífica, tem a ver com relacionamento. Amável, tem a ver com relacionamento. Compreensível, tem a ver com relacionamento. Cheia de misericórdia, relacionamento. Bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria humana, ela tende a te isolar. Ela tende a te colocar num pedestal para você ser admirado. A sabedoria de Deus, ela vai te aproximar das pessoas. Você vai tomar decisões que unem pessoas, que pensam no próximo. Faz com que você olhe a competência com o caráter. Buscar excelência técnica mantendo integridade e humildade. Você faz contratações não só baseado num currículo, você presta atenção também no caráter da pessoa. Os resultados têm que estar caminhando junto com o relacionamento, gerar lucros de forma que indique e edifique pessoas e relacionamentos. Usa uma liderança que é sábia, que combina conhecimento técnico com sabedoria nos relacionamentos e gera frutos duradouros, construir um sucesso que perdure através dos relacionamentos sólidos. A sabedoria de Deus, ela é louca para os homens. Você vai ser considerado louco quando você, antes de tomar uma decisão, você falar para um fornecedor, para um cliente, ou para um parceiro de negócio, que você precisa de um tempo para orar, para consultar Deus, para saber o que Ele pensa disso. As pessoas vão te achar louco, vão te chamar de louco, mas você sabe que isso não é loucura. Deus ele tem um propósito com os seus negócios, e esse propósito é maior do que aquilo que você imagina. Daniel, lá no livro de Daniel, você vai ver no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele sonhou com a estátua, e essa estátua ela tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, e os pés eram de ferro e barro. E aí o rei Nabucodonosor queria saber o que significava esse sonho, e Deus trouxe a revelação para Daniel. E Daniel revelou para ele que o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro tinha a ver com reinados, com reinos, que começava com o reino da Babilônia, onde ali estava o próprio Nabucodonosor representando, e os reinos que viriam em seguida, romano, grego. E aí, na visão que ele teve, uma pedrinha se soltou de uma montanha, sem ninguém ter atirado ela. E essa pedrinha bateu no pé dessa estátua. E toda essa estátua se esmigalhou e virou pó, e o vento levou. Daniel explica ali que essa pedrinha é a ação do reino de Deus, destruindo todos esses reinos que foram imponentes e influentes sobre a terra. E a gente esteve falando nessas últimas semanas sobre a influência desses reinos até hoje, nos nossos negócios, na nossa forma de administrar. Mas essa visão de Daniel mostra que uma pedrinha que foi lançada, talvez uma pedrinha tão insignificante, diante daquela estátua tão imponente, essa pedrinha foi lançada nos pés dessa estátua, e essa pequena pedrinha destruiu tudo. O que eu quero dizer com isso é que você, rejeitando, confrontando esses sistemas que nós estivemos aprendendo nessas últimas semanas e hoje, quando você rejeita eles e quando você começa a aplicar os princípios bíblicos, você é essa pedrinha que foi lançada pelo próprio Deus para destruir esses princípios do mundo, esses conceitos humanos, esses conceitos que são independentes de Deus. E o texto fala que quando essa pedrinha atinge, essa estátua se desfaz, uma montanha muito grande aparece e ela toma conta do mundo todo. Quando você começa a rejeitar esses sistemas egípcios de escravidão,
quando você começa a rejeitar esse sistema babilônico de ganância, esse sistema romano de poder, esse sistema grego de sabedoria humana, você está entrando nessa visão que Daniel revelou ao rei Nabucodonosor. Você está se tornando essa pedrinha. E parece que é algo insignificante, mas o que você está fazendo está derrubando essa estátua, está derrubando essa influência, está derrubando essa ação maligna através dessa influência que é milenar. E você está trazendo aquilo que Deus te chamou para trazer, expandindo o reino dele, buscando em primeiro lugar o reino dele, fazendo a vontade dele. E você vai ver uma montanha, que essa pedrinha minha, essa pedrinha sua, né? Essa pedrinha de cada um de nós, chocando, batendo contra essa estátua que representa esses reinos, esses impérios. Essas pedrinhas estão sendo lançadas e está destruindo essa estátua, está formando uma montanha que vai dominar e que vai encher toda a terra. Porque essa é a nossa oração. Que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Como que você vai implantar o reino de Deus se você continuar agindo nos sistemas egípcios, babilônicos, gregos e romanos? Você tem um manual de vida que é chamado de Bíblia, e ali você tem todos os princípios que você aplica em todas as áreas da vida. É com essa Bíblia que você vai bater contra os pés dessa estátua, vivendo ela, aplicando ela, usando a sabedoria de Deus, que está disponível para você. A Bíblia diz lá em Tiago, que Deus dá sabedoria a todos que pedem. Você precisa pedir, e Ele vai te dar, porque Ele não nega a ninguém. Mas quando você fizer isso, você vai começar a derrubar essa estátua, a derrubar esses princípios que não são de Deus, e você vai começar a mostrar ao mundo uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de fazer negócio, que considera as pessoas, que considera a palavra de Deus, que considera a fé, que une fé aos negócios. Você quer saber o que acontece quando fé e os negócios se juntam? Só você vivendo isso, aplicando a palavra de Deus, vivendo os princípios dele, não se apoiando no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, na sua própria experiência, descansando, indo contra aquilo que você pensa que você não pode descansar, porque se você descansar, as coisas não vão acontecer. Mas Deus fala para você: descansa, recarrega suas baterias, confia em mim. Às vezes você não descansa porque você não confia em Deus. Você está trabalhando com a sua própria força, está desgastando a sua saúde, desgastando os seus relacionamentos com a tua própria família, enquanto Deus está te chamando para descansar e para deixar as pessoas que trabalham com você descansar também. Deus, Ele tem um propósito, e esse propósito é de engrandecer o seu nome. Você não precisa usar o sistema babilônico para crescer o seu nome. Deus mesmo vai se empenhar em fazer isso, porque você é uma pedrinha, e essa pedrinha vai virar uma montanha, e essa montanha vai encher a terra, e a terra vai ser abençoada com aquilo que você está fazendo. Amém? Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 16, Moisés diz assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos o teu povo e eu dos demais povos da face da terra? Qual que é a diferença que existe entre eu e você e os demais povos da terra? Que diferença tem entre nós e os demais empresários da terra? Se não é essa, a presença de Deus, a companhia dEle. A Bíblia diz que Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. E como você ousa
fazer negócios, sabendo que Ele está ali com você e você não o consulta, e você não pede direção. Se esse é o teu diferencial, técnica por técnica, tem muitas pessoas mais preparadas que eu e você lá fora. Mas o que distingue eu e você dos demais povos da terra, dos demais empresários da terra, é a presença de Deus. E Ele é aquele que sabe todas as coisas, aquele que é a fonte de toda a sabedoria, de todo entendimento, de todo conhecimento. É Ele que te capacita, é Ele que te dá direção, é Ele que te livra das ciladas do inimigo. É Ele que abre o caminho, Ele que vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, como nós cantamos agora há pouco. Como você ousa fazer negócios sem consultá-lo, sem orar, sem pedir direção, sem aplicar os princípios dele? Quando Ele mesmo diz: se vocês obedecerem tudo o que está aqui nesse livro da lei, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, os meus preceitos, vocês vão ser abençoados. Em casa, na cidade, no campo, vocês vão ser colocados como cabeça e não como cauda. Vocês vão emprestar a muitos e de ninguém vão pedir emprestados. Vocês vão ser uma bênção. A gente precisa repensar. E a gente precisa combater esses sistemas do mundo. A Bíblia diz que nós não somos do mundo. João capítulo 17, ele diz: eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. E nós não devemos viver no sistema do mundo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.